Olha, para esclarecer sobre esses animais, né, as moscas e também as doenças transmitidas por elas, nós convidamos a médica gastroenterologista Keila Matos e também o médico veterinário e doutor em parasitologia, Lívio Martins. Bom dia para vocês. Doutor, eu começo perguntando um pouquinho desses animais. Quais mesmo os riscos? Bom dia, Soares. Bom dia, Janaína. Bom dia a todos. Principalmente por transmissão de doenças, né? A gente, na verdade, pode dividir as moscas em dois tipos. Um que tem a principal importância como transmissão de doenças e a outra que causa lesões, que a larva dela come tecidos vivos, né? Então come a carne, né, até de humanos também, principalmente animais, mas também humanos. E a mosca varejeira é considerada a mais perigosa? Pergunta da Camila Viegas, lá da Coab. Certo. A mosca varejeira, nós chamamos um grupo de moscas, na verdade, que são mais metálicas, né? E por isso são mais brilhosas e por isso as pessoas olham mais essa mosca. Ela é principalmente transmissora de doenças, tá? Então, no aparelho bucal dela, tem como se fosse uma placa que, pousando em lixos, fezes para se alimentar, depois pousando em alimentos dos humanos, acabam transmitindo bactérias, né, e outros micro-organismos também para os humanos. Doutora Keila, para a área gastro, qual é o risco? Nos consultórios as pessoas chegam reclamando e tem também a ver ali ligação com a presença da mosca em principalmente alimentos? Bom dia. Bom dia. Então, na verdade, essa época de chuvas, de temperatura mais quente, é muito comum a proliferação desses insetos. E se não há um cuidado com o lixo, até o lixo domiciliar, água contaminada, restos de animais em decomposição, o que acontece é que essas moscas, elas são veículos, são carreadores desses micro-organismos, em geral, vírus e bactérias, que são mais comumente encontrados nas gastroenterites, que têm lotado os pronto-socorros. Então, na verdade, as pessoas se queixam de febre, mal-estar, dor de cabeça, náuseas, vômitos e diarreia, e pode estar relacionado a algum alimento contaminado. Esse alimento deve ter sido contaminado por um veículo desses, como as moscas, né? Então tem realmente lotado muito as emergências. Doutora Keila, neste ano a gente ouviu muito falar de virose da mosca. Ela existe ou não existe essa virose? Então, a virose da mosca foi um nome popularmente encontrado para caracterizar essa gastroenterite, né? Porque realmente as pessoas notaram que realmente tem relação com a maior proliferação desses insetos. Então, popularmente ficou conhecido como virose da mosca, mas nada mais é que uma gastroenterite aguda, que pode ser viral, bacteriana, por fungos, que é muito frequente nessa época. O que a pessoa sente com essa gastroenterite e também que cuidados, como é que deve ser o cuidado para que fique bom? Normalmente eles se queixam de mal-estar geral, dor de cabeça, náuseas, vômitos, diarreia, e isso pode chegar até uma desidratação, que normalmente é o que leva o paciente ao pronto-socorro. Os cuidados realmente têm que ser os cuidados de higiene. É você realmente evitar aquele lixo acumulado mais de 4 dias em casa, evitar as lixeiras próximas de fogões, pias, onde você manipula os alimentos, manter os alimentos sempre cobertos, protegidos dos insetos. Pode-se usar telas de proteção nas casas e quando não se consegue evitar a entrada do inseto, pode-se usar os inseticidas também. Mas realmente não se pode banalizar a presença da mosca e do alimento, porque é conhecido de todos que elas podem realmente transmitir várias doenças através do carreamento dos vírus e bactérias. Doutora Keila, o José Lawande, morador do Coafuma, ele pergunta se é possível ter a doença várias vezes. Sim, você pode se contaminar por um vírus diferente, por outra bactéria. Então, tudo vai depender da condição de higiene. Se ele realmente estiver mantendo uma condição de higiene precária, o lixo muito próximo, não controlar os seus insetos, pode ter recorrência dos sintomas, claro. Doutor Lívio, então, um ambiente em que tenha muita mosca, as pessoas devem observar que ali, a gente pode dizer que nesse ambiente alguma coisa, vamos falar assim, está errada. Ou lixo, como a doutora Keila estava falando, ou algo próximo, é mais ou menos isso. Sim, e o mais importante é que não necessariamente tem que ser dentro de casa ou muito próximo de casa. As moscas normalmente voam de 1 a 3 quilômetros, então pode ser no quarteirão, próximo de casa, mas não necessariamente tão perto de casa. Então a limpeza
do bairro é muito importante para diminuir o número de moscas dentro das casas. E aqui a gente está especificamente falando da mosca, a doutora Keila falou muito bem, dos insetos. Outros animais, como por exemplo a formiga, que a gente também sempre encontra nas cozinhas, nas casas, também pode ter um risco? Sim, eles também podem transmitir, né, carrear também todos os micro-organismos que a doutora Keila falou, né? Então, ele passando por aquele ambiente, passando pelo lixo e indo para, por exemplo, um garfo, né, acaba carreando também, né? Não só formiga, mas baratas e outros insetos também. A Márcia Ferraz, ela é moradora do Anjo da Guarda e pergunta para o senhor, gostaria de saber o que fazer para eliminar moscas de banheiro. A mosca é mais comum na cozinha, não? Certo. Existe também um tipo que a gente fala de mosca de banheiro, que na verdade não é bem uma mosca, né? É um grupo um pouco diferente que se chama psicoda, né? Normalmente nós chamamos uma mosca pequena, né? E o controle dela tem que ser mais localizado, tem que ser mais próximo do banheiro. A indicação melhor é você tampar os ralos que não estão sendo utilizados, normalmente, tá? E frequentemente colocar água sanitária naquele ralo que você mais utiliza, que é o ralo do chuveiro. E aí espanta a mosca? Nesse caso, a água sanitária vai matar, né, as larvas que vão estar ali dessa mosca do banheiro, né, que é a psicoda. Doutora Keila, aqui a telespectadora quer saber, a Eduarda Pereira, quanto tempo dura a gastroenterite? Normalmente é um quadro agudo, autolimitado, que dura de 3 a 7 dias. O que mais preocupa? A pessoa, em geral, tem vômito ou diarreia, alguma coisa? Isso exatamente. As náuseas, vômitos, diarreia são sintomas que, na verdade, prejudicam, impedem a pessoa de manter a sua atividade do trabalho. E o mais grave é que pode, às vezes, as pessoas que subestimam esses sintomas, ficar em casa, evoluir para uma desidratação, distúrbio hidroeletrolítico e realmente precisar de uma assistência médica mais intensiva, no sentido de hidratar, né? Que é o mais importante nesse caso. Por falar em hidratação, Sidney Lopes, ele quer saber, durante a doença, qual alimentação que devemos ter? Na verdade, não só durante a doença, né? O período inteiro da vida da gente tem que ser alimentação saudável. Mas realmente é bom evitar o leite, que realmente vai acelerar mais o trânsito intestinal, evitar os alimentos gordurosos. E, na verdade, hoje em dia, é evitar aquilo que não te cai bem, né? Então, levando em conta realmente os alimentos mais saudáveis, evitando as frituras e gorduras e lavando muito bem as frutas e verduras, porque às vezes não se tem cuidado com isso e também é uma fonte de contaminação. Crianças e idosos, doutora, deve ter-se um cuidado a mais? Um cuidado redobrado, né? Porque as crianças e os idosos, estão naquela faixa que eles têm mais risco de desidratação e os cuidados são mais importantes. Doutora Keila, doutor Lívio, muito obrigado, então, pela presença dos senhores aqui no Bom Dia. Muito obrigada. Tenho certeza que a população ficou, então, bem informada. E na segunda-feira, novos temas vão ser apresentados aqui no Bom Dia Mirante Janaína para votação pelo portal G1 Maranhão. O assunto mais votado vai ser destaque no Bom Dia Mirante da próxima sexta-feira. Obrigado sempre pela sua participação.